Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é de ciências com o tema As relações no ambiente. A gente vai fazer uma pequena retrospectiva sobre os elementos, que podem haver no ambiente, né? Como os componentes naturais e os componentes construídos. E quando a gente trata sobre as relações do ambiente, a gente faz uma ligação sobre como esses elementos eles se comportam no mesmo ambiente, ok? Vocês lembram o que são os componentes naturais? Vocês lembram quais são? São aqueles elementos, né, que são produzidos pela natureza, que não tem interferência dos seres humanos, eles já existem, independente dos seres humanos ou não. A luz solar, o vento, a água da chuva, não são elementos naturais. E os elementos construídos? Vocês lembram? A teia de aranha, que é produzida, né, pela aranha. O bicho da seda produz o quê? A seda. Então, a seda é um elemento construído pelo bicho da seda, que é um ser vivo. Nós, seres humanos, construímos casas, pontes. O que mais? Os passarinhos que constroem os seus ninhos. Então, todos os elementos, todos os componentes que são construídos por seres vivos, eles são classificados ou denominados componentes construídos, ok? Então, a partir do que a gente falou agora, vamos tentar imaginar esses dois componentes juntos no mesmo ambiente. A nossa casa, será se a nossa casa ela não sofre com o vento, com a água da chuva, não há interferência? Nós estamos convivendo no mesmo ambiente, né? Um ninho de passarinho, por exemplo, ele pode ser danificado pela água da chuva? Pode ser danificado pela água da chuva. Então, gente, os seres vivos, né, nós nos relacionamos com os componentes tanto naturais quanto com os elementos, ou seja, com os componentes construídos. Nós precisamos de luz do sol, de água, de gás carbônico. As plantas precisam de gás carbônico para produzir nosso próprio alimento, né? Porque nós nos alimentamos de plantas e as plantas necessitam do gás carbônico para poder, oxigênio, gás carbônico para poder fazer a fotossíntese e gerar os seus próprios alimentos. Então, esses componentes, eles estão diretamente relacionados. Bom, existem animais que constroem as suas próprias casas, por exemplo, né? Como a gente já falou, a aranha, o passarinho, constrói os seus ninhos. Mas vocês sabiam também que existem animais que se apropriam de construções de outros animais para se abrigarem? Por exemplo, as tocas, alguns animais invadem tocas de outros animais, né? Que são as casinhas de outros animais. E tomam para si para fazerem sua própria casa. Assim como também existem pássaros que invadem o ninho de outros animais, né? Se apossam de ninho de outros animais. Isso é um aproveitamento do ambiente. Existem alguns crustáceos que se utilizam, por exemplo, existe um tipo de caranguejo que ele se utiliza da concha de alguns moluscos para construir a sua própria toca, o seu próprio abrigo, assim como também alguns outros moluscos, como por exemplo as lulas e os polvos, se apropriam de pedras ou de conchas para construir a sua própria casa, para fazer sua própria moradia. Então, essas são as relações que eu gostaria que vocês percebessem a respeito do ambiente. O ambiente é um só, mas que nele há componentes naturais e construídos e que são utilizados e necessários para a sobrevivência, ok? Vamos treinar mais lá no exercício.